Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina, mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo. E quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto.
Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo o que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para a sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida, o conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor a superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas.
Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando. E fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território. Os slow lores são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros. Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes, uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras. Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais! Bem, tem um hábito alimentar assustador que as lagartas do Havaí vêm exibindo. Esses vermes, chamados de larvas geômetras, estão indo contra a norma e pulando a parte de comer folhas. Em vez disso, elas ficam penduradas nas folhas e nos caules, esperando que os insetos apareçam para que possam pegá-los rapidamente com suas pernas espinhosas. Os cientistas encontraram um grupo desses pequenos caçadores de insetos nas florestas do Havaí e os criaram em laboratório. Na verdade, eles pertencem a um grupo de lagartas chamado Eupithecia, que normalmente se alimenta de plantas como flores e folhas. Mas no Havaí, cerca de 6 dessas espécies de Eupithecia decidiram se tornar carnívoras, optando por uma dieta de insetos. Talvez todo aquele pólen rico em proteínas que andaram comendo os tenha ajudado a liberar seu predador interior. Devido à falta de predadores do continente, essas lagartas conseguiram prosperar no ecossistema do Havaí, ao contrário de outras espécies invasoras que causam problemas para plantas e animais nativos. Essas lagartas carnívoras do Havaí evoluíram para ocupar o nicho ecológico normalmente preenchido por insetos como o louva-a-Deus em outras regiões. Elas são conhecidas por seus ataques rápidos, levando apenas cerca de 0,1 segundo para atacar e devorar suas presas vivas. Esperamos que elas não fiquem ainda maiores e mais famintas. As cascavéis usam seu chocalho icônico para alertar predadores como coiotes e bisões para que fiquem longe e não corram o risco de serem mordidos. Esse comportamento de chocalho evoluiu do ancestral abanar da cauda como uma forma de sinalização aposemática. Em vez de usar o chocalho para atrair parceiros, o som serve como um sinal de alerta do perigo representado pelas presas venenosas da cobra. Ei, obrigado pelo aviso. O ruído do chocalho é criado por segmentos ocos de pele morta frouxamente fixados na extremidade da cauda da cobra. Pesquisas recentes mostraram que as cascavéis ajustam a velocidade de seu chocalho com base na proximidade de um predador, criando uma ilusão auditiva inteligente para deter possíveis ameaças. Esse uso sofisticado do som ajuda as cascavéis a se defenderem, apesar de sua própria incapacidade de ouvir o chocalho. As vieiras têm uma aparência única, parecendo moluscos de filmes de terror com gavinhas e olhos dentro da boca, apesar de, você sabe, serem deliciosas. Os cientistas descobriram que esses olhos, que se parecem com bagas, podem ser comparados a telescópios avançados. Eles são como espelhos em mosaico, capazes de criar imagens complexas semelhantes às formadas pelos modernos telescópios de observação. É interessante notar que as vieiras não têm cérebro, mas seus olhos podem formar imagens borradas de objetos. Diferentemente de outros moluscos, como os mexilhões, as vieiras têm uma estrutura ocular exclusiva semelhante à dos insetos. Isso pode explicar por que elas estão entre os poucos bivalves capazes de nadar. Os numerosos olhos de uma vieira podem ajudar a criar uma visão tridimensional de seus arredores, com alguns olhos tendo melhor visão do que outros. Esses olhos exclusivos podem influenciar o design de futuros telescópios, inspirando a criação de dispositivos compactos de geração de imagens de campo amplo. Portanto, na próxima vez que você saborear um prato com vieiras, lembre-se de que essas criaturas têm até 200 pequenos telescópios olhando para você. Qual é a finalidade dos ossos ocos nas aves?
As aves possuem adaptações esqueléticas exclusivas, cruciais para poderem voar. Uma delas são os ossos ocos. Também conhecidos como ossos pneumatizados, eles contêm espaços de ar que ajudam na ingestão de oxigênio durante o voo. Sacos aéreos são conectados a essas áreas ocas dentro dos ossos das aves, permitindo que os pulmões se estendam por toda a estrutura esquelética. Esse sistema complexo ajuda as aves a absorver oxigênio ao inspirar e expirar, aumentando os níveis de oxigênio no sangue e fornecendo a energia necessária para voar. Ao contrário da crença popular, os ossos ocos não necessariamente tornam uma ave mais leve. Estudos mostram que os ossos das aves são na verdade mais pesados em comparação com os de animais de tamanho semelhante. De fato, o esqueleto de uma ave de 90 gramas é mais denso e mais pesado do que o de um rato de 90 gramas. Essa densidade maior resulta em ossos ocos finos, mais rígidos e fortes, com menor probabilidade de quebrar. Às vezes as patas são uma mentira. Em um estudo recente, pesquisadores investigaram como as lagartas desenvolvem suas patas rechonchudas características. Na verdade, elas têm uma finalidade importante. As lagartas precisam comer muito para crescer rapidamente, portanto, ter patas rechonchudas as ajuda a se movimentar pelas folhas e caules com eficiência. É interessante notar que essas patas gordinhas não são de fato pernas. São chamadas de patas falsas, protuberâncias curtas que ajudam as lagartas a se movimentarem. As patas verdadeiras da lagarta, que se transformam em patas adultas quando ela se torna mariposa ou borboleta, ficam perto da cabeça e não são usadas para andar. Mesmo que a lagarta perca suas patas verdadeiras, ela ainda pode se mover usando as falsas. Isso levanta a questão do que torna uma pata uma pata. Trata-se de uma estrutura ou de sua função? As patas exclusivas das lagartas são apenas um exemplo das adaptações fascinantes observadas nos artrópodes. Essas patas temporárias ajudam as lagartas a se alimentar e a se movimentar antes de se transformarem em sua forma final. Esse vislumbre fugaz do mundo da lagarta nos lembra da natureza transitória da vida e nos incentiva a apreciar essas patas especiais enquanto duram. Os dragões barbudos são lagartos legais da Austrália que vivem em desertos, savanas, matagais e florestas subtropicais. Eles são conhecidos por serem animais de estimação muito legais, graças às suas vibrações amigáveis, sorriso constante e atitude descontraída. As pessoas adoram tê-los como animais de estimação, chamando-os de barbudinhos por causa dos espinhos em seu pescoço. Há 8 tipos de dragões barbudos, com muitas cores e padrões diferentes desenvolvidos em cativeiro. Embora estejam se saindo bem em seus lares australianos, alguns desses dragões foram parar em outras partes do mundo por meios furtivos. Ainda que na natureza eles se mantenham no chão, com certeza podem subir em árvores quando precisam se exibir ou escapar de algo realmente assustador. Os dragões barbudos estão agora em todo o mundo, exceto no Havaí, onde não são permitidos. Fato curioso: esses dragões podem regenerar os dentes, assim como os tubarões e as lagartixas. Alguns dragões barbudos já foram vistos bebendo água da chuva quando está muito quente e seco lá fora. Os dragões barbudos têm hábitos de sono peculiares, cochilando em posições estranhas, mesmo quando estão em seus aquários confortáveis. Eles podem literalmente ficar de pé enquanto dormem. Eles podem correr muito rápido, tão rápido quanto os humanos. Ainda assim, preferem ir com calma na maior parte do tempo. Quando precisam correr, podem se levantar em 2 patas e dar a largada como um humano. A mãe natureza nem sempre adere a definições rígidas de gênero. Algumas espécies têm a capacidade de desenvolver e manter órgãos reprodutivos masculinos e femininos simultaneamente. Isso é um truque. Outras têm a capacidade de mudar de um gênero para outro, dependendo de vários fatores, como as condições ambientais. Essas mudanças podem proporcionar flexibilidade reprodutiva ou podem ser desencadeadas por fatores externos, como o aumento da temperatura global. O peixe-palhaço é um exemplo de hermafrodita sequencial, nascido em um gênero, mas capaz de fazer a transição para o gênero oposto se necessário. No caso do peixe-palhaço, essa transformação ocorre de macho para fêmea, um processo conhecido como protandria. Em um grupo de peixes-palhaço, apenas 2 membros estão totalmente maduros, um macho grande e uma fêmea ainda maior. Se algo acontecer com a fêmea, o macho se transformará em uma fêmea e escolherá o próximo maior macho do grupo como novo parceiro. Isso não é conveniente? O peixe-gavião é outro exemplo de uma espécie que pode mudar de gênero com base em condições específicas. Eles começam como fêmeas e podem fazer a transição para machos, um processo conhecido como protogenia.
Ao contrário de outros hermafroditas sequenciais, o peixe-gavião tem a capacidade de alternar entre macho e fêmea, dependendo das circunstâncias do grupo. As lesmas Areolimax, por exemplo, são hermafroditas simultâneas, capazes de usar os órgãos reprodutivos masculino e feminino ao mesmo tempo. Embora possam se autofertilizar, a maioria das lesmas Areolimax preferem acasalar com outra lesma. Além disso, pesquisas demonstraram que algumas espécies de sapos são capazes de mudar de gênero, com indivíduos que desenvolvem órgãos reprodutivos totalmente funcionais do gênero oposto. Essa mudança, observada tanto em estudos de laboratório quanto na natureza, pode ser uma ocorrência natural em populações de sapos, e não apenas uma resposta a mudanças ambientais. Bem, agora você sabe. Nos Estados Unidos, as pessoas sofrem 250 mil mordidas de humanos, 400 mil mordidas de gato e 4,5 milhões de mordidas de cachorro por ano. Sim, lindos animais ainda podem atacar você inesperadamente. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais fofos e mais ferozes. Esqueça aqueles vídeos virais de pessoas abraçando pandas. Essas gracinhas de aparência fofa podem ser surpreendentemente perigosas. Apesar da carinha de desenho animado, eles ainda são selvagens e atacarão um ser humano quando se sentirem ameaçados. Até mesmo o leopardo das neves tem medo de se encrencar com um panda adulto. Portanto, se algum dia você encontrar esse animal pessoalmente, mantenha uma distância saudável, especialmente se ele tiver filhotes. Os pandas passaram de uma dieta onívora para uma vegetariana há alguns milhões de anos. Mas eles ainda têm dentes carnívoros e garras retráteis que podem facilmente cortar sua pele. Atualmente, os cientistas especulam que a dieta rigorosa de bambu dos pandas pode estar contribuindo para sua extinção. Então, faz sentido plantar mais bambu para evitar que esses monstros fofos voltem aos seus hábitos carnívoros, hã? Mas digamos que você esteja caminhando em uma floresta na China e de repente um panda furioso surja do nada. Em primeiro lugar, certifique-se de levar spray de urso e esteja pronto para usá-lo. Você pode se fingir de morto, especialmente se o panda for muito grande para lutar com você. Não se apresse para fugir. Em vez disso, tente falar com o animal enquanto se afasta lentamente. Se um panda o seguir enquanto estiver caminhando, faça barulhos altos ao longo do caminho para afugentá-lo. O cheiro de comida pode atrair os pandas e também os leopardos das neves. Portanto, evite cozinhar se souber que tem algum desses animais de olho em você. E por falar em bolas de pelos enganosas, os koalas e os wombates também não são confiáveis. Esses animais australianos são parentes próximos, portanto compartilham várias características comuns. Os koalas são criaturas territoriais, e eles não hesitam em usar suas garras e dentes afiados para provar isso. Se um koala começar a mordê-lo, ele não o soltará tão facilmente. Você terá de empurrá-lo para longe. Portanto, é aconselhável usar calça comprida e uma jaqueta para proteger ainda mais a pele. Além disso, certifique-se de proteger seus animais de estimação, pois os koalas definitivamente irão marcar seu território. Não se deixe enganar por aqueles vídeos fofos de pessoas com koalas também. Esses exemplares são animais de zoológico que passaram por uma longa jornada de adaptação antes de se tornarem amigáveis com os humanos. Se você encontrar essas criaturas na natureza, não tente tirar uma selfie e evite provocá-las com ruídos altos. Embora os koalas sejam conhecidos por dormirem 22 horas por dia, isso não significa que você não possa provocá-los. Os koalas tendem a ficar mais alarmados quando detectam estranhos em um raio de 3 metros. A propósito, borrifar urina nos inimigos é um dos mecanismos de defesa favoritos dos koalas. A maioria dos koalas na natureza pode espalhar condições desagradáveis. Portanto, esse é outro grande motivo para ficar longe deles. Os wombates podem parecer hamsters inocentes e amigáveis, mas esses marsupiais noturnos são conhecidos por atacar pessoas, cães e até mesmo dingos selvagens. Sim, eles morderam várias pessoas de tal forma que precisaram ser hospitalizadas. Portanto, as regras de segurança são as mesmas dos koalas, nada de abraços ou selfies. A propósito, se você ousar fugir de um wombate, lembre-se de que ele pode correr até 40 km por hora. E quanto a você? Cisnes. Quando se trata de limites pessoais, esses pássaros elegantes também podem apresentar características sinistras. Os cisnes podem defender seus companheiros e ninhos de forma muito agressiva, o que inclui morder e até mesmo tirar sua vida. Sua época de nidificação é especialmente perigosa.
Portanto, se estiver nadando ou mesmo caminhando perto de um corpo d'água na primavera e avistar um cisne sorrateiro vindo em sua direção, certifique-se de manter uma distância respeitosa. Não tente tocá-lo ou alimentá-lo. Não faça nada que possa provocar essas aves. E esperamos que você não passe perto de um ninho deles. Cuidado com o cisne branco. Ele é um dos maiores vândalos do mundo das aves. Esses tipos são menos vocais em comparação com outras espécies de cisnes, portanto podem pular os gritos de alerta e simplesmente atacá-lo em silêncio total. Se isso acontecer, não se apresse em fugir. Em vez disso, tente manter a calma, continue encarando o cisne e se afaste lentamente. Use uma barreira como uma cerca ou uma árvore, também pode ser útil. Você também pode induzir o cisne a acreditar que você é uma ave maior. Basta mostrar a ele um guarda-chuva aberto ou uma peça de roupa larga que imite asas, se você a tiver à mão. Às vezes você pode se deparar com um cisne que parece precisar de ajuda. Mesmo que isso parta seu coração, as regras de segurança não recomendam tentar salvar a ave por conta própria. Isso porque o cisne pode perceber sua ajuda como uma ameaça. Em vez disso, você deve notificar as autoridades locais responsáveis pela vida selvagem para que elas cuidem adequadamente do animal. Há muitas histórias de golfinhos salvando pessoas e sendo fofos e brincalhões. Mas suas brincadeiras podem ser surpreendentemente perigosas, especialmente na natureza. Até mesmo os tubarões podem perder a vida se mexerem com o flipper errado. Nadar com essas criaturas sorridentes é mais arriscado do que você imagina. Os golfinhos podem começar a empurrá-lo com seu nariz e corpo poderosos. Em alguns casos, eles podem puxá-lo para debaixo d'água e mordê-lo com seus dentes afiados. Infelizmente, nem todos sobreviveram a tal encontro. Então, como distinguir um golfinho bom de um duvidoso? Em primeiro lugar, se o golfinho for selvagem, nunca tente alimentá-lo, acariciá-lo ou brincar com ele. Se você ouvir batendo as mandíbulas, perseguindo, batendo a cauda na água ou até mesmo soltando nuvens de bolhas de ar pelo respiradouro, considere isso como um sinal de agressão. Se você se encontrar andando de caiaque ou nadando na água com um golfinho agressivo, saia da área o mais rápido possível. Quer ver uma das criaturas mais venenosas da Terra? Bem, aqui está. É difícil resistir a colocar esse cara colorido na palma da mão para tirar uma foto bonita, mas essa pode ser sua última sessão de fotos. O sapo Phyllobates terribilis, com 5 centímetros de comprimento, tem veneno suficiente para tirar a vida de 10 homens adultos saudáveis. Essa toxina tem o objetivo de atacar o sistema nervoso do predador e causar contrações musculares, paralisia respiratória e coisas ainda piores. Ao contrário das cobras e escorpiões, esses sapos não precisam morder para transferir seu veneno. Eles os excretam por meio de glândulas da pele. Portanto, se por acaso você tocar nessa gracinha por engano, não esfregue os olhos e lave as mãos imediatamente. A toxina precisa entrar em sua corrente sanguínea para afetá-lo. Então, se você tiver algum corte na pele, é aconselhável ir ao hospital o mais rápido possível. Lembre-se que a pele do sapo Phyllobates terribilis tende a envenenar tudo o que toca, e a toxina pode permanecer nesses objetos por até 1 ano. Vejam só esse brinquedinho fofo de olhos esbugalhados. Espere um segundo, ele está vivo! Diga olá para um dos poucos mamíferos venenosos do planeta, o Slow Loris. Não é de se admirar que essa criatura peluda seja a estrela do mercado de animais de estimação sombrios. Mas você deve ler as instruções antes de comprá-lo, pois é improvável que haja um reembolso. Você já deve ter visto esse animal levantando as mãos como se estivesse se rendendo à polícia. Quem dera, o Slow Loris tem uma toxina liberada de sua glândula braquial nas laterais dos cotovelos. Essa fofura de aparência inocente leva o veneno para a boca para misturá-lo com a saliva. Depois disso, ele pode esfregar seus pelos com a toxina para assustar seus rivais, ou dar uma mordida feroz e venenosa que você nunca mais esquecerá. Essa toxina causa choque anafilático, portanto é perigosa para a vida humana. Você ainda quer levar essa gracinha para casa? Não, acho que não. Só porque o ornitorrinco parece um Pokémon antigo, isso não significa que você pode baixar a guarda. Os ornitorrincos machos têm uma ferramenta especial para lutar por parceiras: esporas afiadas escondidas em suas patas traseiras. Eles contêm uma dose de veneno que é fatal para um animal do tamanho de um cachorro, mas isso não significa que você está a salvo. Elas também podem atacar humanos, e a sensação causada pelo veneno do ornitorrinco é descrita como dor intensa de longa duração que não pode ser aliviada com medicamentos convencionais. Então, nunca tente acariciar essa gracinha, não vale a pena. Há muitos outros animais fofos, mas ferozes no planeta. Portanto, lembre-se de que as aparências enganam e mantenha-se seguro.
Conheça os pequenos terrores do nosso mundo, as formigas de fogo. Quando picam, elas injetam um veneno que pode causar sérios problemas. Para a maioria das pessoas, é apenas uma sensação de queimação e inchaço. Mas para outras, especialmente as que são alérgicas a ele, o veneno pode ser fatal. Essas formigas montam seus acampamentos bem debaixo de seus pés. Elas são rápidas na formação de grupos e protegem ferozmente suas colônias. Elas não têm piedade de intrusos. Suas picadas são classificadas como 1.2 no índice de picadas de insetos de Schmidt, sendo que 4 é o máximo. A sensação é de um choque repentino, mas é menos ardente do que quando uma abelha pica você. Essas formigas, também conhecidas como formigas lava-pés, são originárias de regiões tropicais como a América Central e América do Sul, mas agora você pode encontrá-las até mesmo em algumas zonas temperadas, como a América do Norte. Em suas colônias, as formigas de fogo têm uma hierarquia rígida, uma rainha, machos e fêmeas alados e diferentes tipos de operárias. Elas se comunicam por meio de substâncias químicas e sons. O membro mais infame desse gênero é a formiga de fogo vermelha. Originárias da América do Sul, essas formigas invadiram o sul dos Estados Unidos. Elas constroem grandes montes, dificultando a agricultura e danificando as plantações. É quase impossível controlá-las. E, além de tudo isso, há agora o surgimento de outra espécie invasora, a formiga louca. Essa espécie representa uma ameaça aos ecossistemas nativos. Acontece que as formigas podem ser perigosamente hostis. Os coloridos besouros bolha estão entre os 10 insetos mais perigosos do mundo. Felizmente, eles não são tão letais para os seres humanos, a não ser que venham em um grande grupo. Entretanto, representam uma séria ameaça para animais de grande porte, como cavalos. Os besouros bolha produzem uma toxina chamada cantaridina, que causa bolhas na pele dos seres humanos. No passado, as pessoas acreditavam que ela poderia tratar verrugas e até mesmo a raiva, e algumas até usavam em poções do amor. No entanto, é um jogo arriscado. Na década de 1950, um homem foi preso por dar balas com cantaridina a 2 mulheres, o que resultou em um desfecho trágico. Não se deve mexer com esses besouros. Manipulá-los ou ingeri-los é muito perigoso. Eles são atraídos pela alfafa e pelo feno. Se um cavalo comer qualquer um desses alimentos, até mesmo poucos besouros podem liberar cantaridina suficiente para acabar com ele. Essa linda lagarta da América do Sul chama-se Taturana oblíqua. E é a lagarta mais perigosa da Terra. Ela é responsável por várias fatalidades devido ao seu potente veneno. É o estágio larval da mariposa Lonomia oblíqua. Quando cresce, torna-se uma bela e inofensiva mariposa. Mas se você a vir quando jovem, é melhor ficar longe. Sua toxicidade decorre das cerdas que injetam veneno. Elas servem como um mecanismo de defesa contra predadores. O veneno atrapalha a coagulação do sangue e pode causar sintomas muito ruins, como sensação de queimação, vômito, problemas renais e, às vezes, até resultados letais. Uma única picada provavelmente não levará a nada de terrível. Ela fornece apenas uma pequena quantidade de veneno. Mas essas lagartas tendem a se reunir e são muito boas em camuflagem. Isso aumenta o risco de várias picadas. Locustas em si não são perigosos para os seres humanos. São gafanhotos comuns e barulhentos, mas eles são famosos por seu comportamento de enxameação. Esses enxames geralmente ocorrem quando há um período seco sem chuva e, de repente, cai muita chuva e as plantas começam a crescer rapidamente. Uma vez iniciado, é quase impossível pará-lo. Eles podem se tornar uma força destrutiva em questão de minutos. Ao longo da história, as pragas de gafanhotos foram devastadoras, causando estragos em plantações e terras agrícolas. O interessante é que o termo locusta pode ter significados diferentes dependendo de onde você é. Em alguns lugares, estamos falando de cigarras, que também são conhecidas por seus sons altos. Mas os verdadeiros gafanhotos são criaturas antigas, relativamente inalteradas desde a era Triássica. Eles estão entre os insetos mais antigos da Terra. Vespas, vespões e até mesmo abelhas podem ser extremamente perigosos, especialmente para pessoas alérgicas às suas picadas. A vespa gigante asiática é a maior das vespas. Ela atinge até 5 centímetros de tamanho e possui um veneno poderoso que pode causar desconforto grave e até mesmo atingir os olhos das pessoas. Há uma espécie ainda mais venenosa nas Filipinas chamada Vespa luctuosa. Não deve ser confundida com Specto Patronum. Algum fã de Harry Potter é aí? De qualquer forma, fatalidades causadas por vespas ou abelhas são raras, mas não inéditas. No Reino Unido, cerca de 10 pessoas morrem a cada ano devido a reações a picadas de abelhas ou vespas.
Seja sempre cauteloso. Todos esses insetos são muito territoriais e defendem ferozmente suas colmeias. Quando provocados, sinalizam o perigo para seus companheiros mais próximos e instigam um esforço de defesa em massa. Se você precisar lidar com eles, é melhor chamar profissionais. Uma pulga é minúscula e humilde, mas causou um impacto colossal na história e na saúde da humanidade. Elas não são apenas pragas incômodas, são notórias transmissoras de várias doenças para os humanos e são responsáveis por alguns dos piores surtos da história. No século XIV, não me lembro onde eu estava, mas a peste bubônica dizimou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. E as pulgas foram uma grande parte da disseminação da doença. Esses insetos passam a vida procurando hospedeiros de sangue quente para se alimentar, sejam eles répteis, mamíferos, animais de estimação ou seres humanos. Apesar de seu tamanho minúsculo e da ausência de asas, elas compensam isso com habilidades de salto impressionantes. Uma picada de pulga pode parecer um pequeno incômodo, causando coceira e inflamação, mas uma grande quantidade de picadas pode causar anemia em seus hospedeiros. Obviamente, a parte mais perigosa das pulgas são os vírus, bactérias e vermes que elas transmitem. Os percevejos vivem principalmente nas duas Américas, com populações menores na África e na Ásia. Apesar do nome amigável, eles são ótimos em transmitir bactérias, vírus e parasitas. Um dos parasitas que eles carregam é o Trypanosoma cruzi. Ele é o responsável por doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e ceifa milhares de vidas todos os anos. O interessante é que os sintomas geralmente não aparecem até 10 a 30 anos após a picada. Normalmente, eles se manifestam como insuficiência cardíaca, problemas digestivos ou problemas no sistema nervoso. Eles sugam e são atraídos pela respiração humana. Se você respira pela boca, você é um alvo. São mordedores bagunceiros, muitas vezes mordendo de forma caótica e quase incontrolável, o que só contribui para a sua natureza perturbadora. Muitos já ouviram falar da mosca tsetse, um inseto incomum e assustador da África tropical. Essas moscas são as transmissoras de uma das doenças humanas mais devastadoras, a doença do sono. Semelhante ao barbeiro, as moscas tsetse transmitem trypanossomos, os parasitas que causam a doença do sono. Elas adquirem esse parasita de um hospedeiro infectado ou de dentro do próprio corpo da mosca. A doença do sono não ataca imediatamente. Depois de uma picada, os sintomas levam de 1 a 3 semanas para aparecer. Febre, dores de cabeça, dores nas articulações e coceira. À medida que a doença progride, ela pode invadir o sistema nervoso. Isso leva a confusão, insônia e perda de equilíbrio. Sem tratamento, pode resultar em coma e, em seguida, em um desfecho fatal. Felizmente, a doença do sono pode ser tratada e o número de perdas está diminuindo. A mosca tsetse também tem importância histórica. Sua presença impediu a expansão colonial europeia na África. E a coroa de inseto mais perigoso do mundo vai para o mosquito. Não é nenhuma surpresa o motivo. Apesar de seu pequeno tamanho, esses insetos têm um impacto enorme. Não são só responsáveis por mais perdas de vidas humanas atualmente do que qualquer outro animal, mas também deixaram uma marca indelével na história. Esses pequenos insetos influenciaram a ascensão e a queda de civilizações inteiras. Por exemplo, a malária enfraqueceu significativamente as civilizações antigas, como a de Roma e a da Grécia. O interessante é que não são os mosquitos em si que são perigosos, mas os parasitas. Bactérias e vírus são transportados e transmitidos por suas picadas. Esses pequenos terrores espalham um buffet de doenças. Como combatemos esses pequenos e poderosos inimigos? Com prevenção. Precisamos eliminar a água parada em nossos arredores e praticar medidas de controle de mosquitos. Devemos estar sempre um passo à frente para proteger a nós mesmos e nossas comunidades de insetos perigosos. Você decidiu mergulhar pela primeira vez. A água está clara e o sol está brilhando no fundo do mar. Você tira algumas selfies com os peixes nadando quando, de repente, o oceano fica escuro como breu. Você olha para cima e, minha nossa, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão, não é uma baleia. Será que é uma tartaruga? Sim, mas não tema, ela não vai machucá-lo. Se você tivesse vivido nessa mesma terra há cerca de 72 milhões de anos, talvez isso pudesse realmente ter acontecido. Os cientistas encontraram recentemente os fósseis de uma tartaruga marinha gigantesca que poderia ter crescido até 4 metros.
Se você não tem ideia de quão grande é esse tamanho, vejamos alguns exemplos. Esse é o comprimento médio de um hipopótamo, 6 Golden Retrievers ou 2 Michael Jordans empilhados. O nome científico da tartaruga é uma homenagem àquele monstro marinho da velha guarda chamado Leviatã. Talvez você se lembre disso das aulas de história da escola. O Leviatã é supostamente uma criatura mítica que engolia navios inteiros ou pessoas que eram consideradas muito gananciosas pela criatura. Você consegue se imaginar sendo engolido por essa enorme tartaruga marinha? Não, obrigado. Os fósseis dessa criatura gigantesca começaram a ser escavados entre 2016 e 2021 no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi localizado por um caminhante nos Pirineus espanhóis e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Somente a pelvis dessa tartaruga mede cerca de 90 centímetros. Sem dúvida, ela seria uma das maiores tartarugas da atualidade, se não tivesse sido extinta. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas da atualidade podem atingir até 1,80 m de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, que tal um escorpião pré-histórico gigantesco? Aposto que a maioria de vocês aqui não é grande fã dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. É por isso que a ideia de um escorpião aquático de 3 metros de comprimento pode ser motivo de pesadelos. Digamos que se eles não tivessem sido extintos há cerca de 400 milhões de anos, os lagos e rios seriam lugares muito mais perigosos para os seres humanos atualmente. Esses insetos gigantescos eram considerados predadores de topo em sua época, caçando tudo, desde peixes até outros animais, até mesmo de sua própria espécie. Caramba! Tenho um arrepio só de imaginar essas criaturas. Devemos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta agora ou mais tarde neste vídeo? Outro animal pré-histórico que chocaria os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado Megatherium, uma preguiça gigantesca. Acredita-se que essa enorme preguiça tenha crescido até 6 metros de comprimento, e seu peso poderia chegar a 3.600 kg. Ela foi encontrada nas florestas e pastagens da América do Sul. A criatura costumava ficar de pé sobre os 2 pés para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes que as ajudavam a subir nas árvores. Devo dizer que me sinto desconfortável ao imaginar essas preguiças do tamanho de elefantes subindo em árvores. É claro, alguns dinossauros entrarão em nossa lista de criaturas superdimensionadas. Mas antes disso, aqui está um fato divertido. Você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Os cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas infames como o T-Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu falar esses nomes antes mesmo de assistir ao filme Jurassic Park. O Velociraptor é aquele dino assustador que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam algumas penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Isso significa que qualquer ave, desde galinhas até aquelas azulzinhas, é descendente direta dos dinossauros. O nome Spinosaurus lhe diz alguma coisa? Você pode ver esse enorme dinossauro em alguns museus hoje, seus fósseis, quero dizer. O espinossauro foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. Na verdade, a andar sobre a terra e a água, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Ele se alimentava principalmente de carne, o que significa que os seres humanos seriam sua presa natural se ele vivesse hoje. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Ele tinha cerca de 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava até 22 toneladas. Sua cabeça tinha o tamanho aproximado de 8 bolas de boliche e o formato do rosto de um crocodilo. Basicamente, o espinossauro era um grande elefante africano com a cara de um crocodilo. Brincadeira, mas seria engraçado, não é mesmo? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara. Ele é considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornava tão grande era seu pescoço extremamente longo e sua cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim. Se ela decidisse balançar a cauda, você seria catapultado para muito longe. Essa criatura viveu há cerca de 100 milhões de anos e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro media 36 metros da cabeça à cauda, o que o tornava quase tão grande quanto um campo de futebol americano em largura. E já mencionei que ele pesava quase tanto quanto um ônibus espacial?
impressionantes 75 toneladas. Se fosse um carnívoro, provavelmente teria sido o maior predador. Mas esse grandalhão era um herbívoro pacífico que tinha um pescoço tão longo que podia comer folhas de árvores altas. Fofo, não é? Também precisamos falar sobre o Shastasaurus. Como o nome sugere, esse animal é conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, apesar de ser um réptil marinho e provavelmente nunca ter pisado numa montanha. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia um grupo específico dessa espécie que podia chegar a 21 metros, aproximadamente o tamanho da grande baleia azul. Isso o tornava o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele não tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como a lula, por exemplo. O próximo animal de nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo da Terra, na verdade, começou pequeno. Hoje em dia, a baleia azul adulta média pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Isso equivale mais ou menos ao peso de 40 elefantes juntos, ou 30 Tiranossauros Rex, ou 2.670 pessoas de tamanho médio. As baleias azuis precisam ingerir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é o equivalente a 30 mil Big Macs, para a sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, elas evoluíram de um mamífero de 4 patas que viveu na Terra há cerca de 48 milhões de anos. Seu ancestral se chamava Paquicetus e tinha apenas 1,5 metro de comprimento. Eis um fato interessante. Para poder viver na água como hoje, a baleia azul teve de passar por algumas adaptações intensas. Uma baleia azul pode repor até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira. Um ser humano substitui apenas 15% para fins de comparação. Isso permite que esses animais mergulhem por até 1 hora de cada vez em uma profundidade impressionante de 100 metros. Os elefantes estavam destinados a fazer parte desta lista. Os elefantes africanos são atualmente os maiores animais terrestres da Terra. Eles podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso é muito pequeno se compararmos com outros animais que já viveram na Terra, certo? Mas se colocarmos um ser humano de 1,80 m de altura ao lado de um elefante, veremos que ele não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores do que seus parentes próximos, os elefantes asiáticos, e eles têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, até 70 anos. O Pokémon pode ter nos feito desejar coletivamente que as salamandras fossem dragões na vida real, mas elas não são. Mesmo assim, podem ser muito legais. Há uma espécie gigante de salamandra que é conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem atingir o comprimento de um ser humano de tamanho normal, chegando a 1,80 m. Aposto que esse não seria um encontro agradável embaixo d'água. O megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes monstros do nosso planeta. Maxilares poderosos, dentes afiados e um tamanho gigantesco. Mas o que você sabe sobre como era o som dele? Imagine quão alto ele rugia, permeando o mundo subaquático com vibrações sonoras. Este barulho parecia com... nada. O megalodonte não tinha voz. Ele era um tubarão. E os tubarões não têm órgãos produtores de som. Ele era um perigo silencioso. Mas apesar de sua mudez, sim, essa é uma palavra, você ainda poderia ter ouvido o bicho. Vem comigo. Agora você está debaixo d'água. Então feche seu punho, levante a mão e abaixe rapidamente. Imagine que você tem um grande submarino em vez de um punho e ouve a água fluindo ao redor da superfície lisa do casco. Era assim o ruído do megalodonte. Quando esse monstro estava nadando para a superfície e abria suas mandíbulas, parecia o som de uma cachoeira. O tubarão gigante nadava em alta velocidade, mas quando a água passava pela boca e pelas guelras dele, o ruído se assemelhava ao de um rio fluindo rápido e forte. O megalodonte não tinha voz, apenas o barulho assustador da água corrente. Outros peixes antigos podiam emitir sons, mas você dificilmente os ouviria. Baleias, golfinhos e seus ancestrais distantes não contam porque são mamíferos. Os peixes se comunicavam em frequências difíceis de identificar pelos ouvidos humanos. E ainda tem essa habilidade, mas para a maioria, o oceano era um lugar bem tranquilo. Então vamos dar uma volta em terras antigas e verificar o que acontecia com os sons lá. Graças às tecnologias modernas, os cientistas conseguiram analisar os ruídos de muitos animais antigos. Usando tomógrafos computadorizados, eles descobriram que alguns dinossauros tinham sistemas complexos de pequenos bolsos abertos em seus crânios. Esses animais
usavam esses labirintos cranianos sinuosos para reproduzir uma ampla gama de sons e regular a temperatura do corpo. E era possível ouvi-los. Um pássaro antigo que viveu de 79 milhões a 145 milhões de anos atrás, o vegavis, soava parecido com algumas aves da fazenda, como patos e gansos, mas provavelmente gritava de uma maneira mais assustadora. Os cientistas descobriram isso graças ao fóssil de siringe que descobriram em 2016 na Antártida. Trata-se do órgão vocal mais antigo conhecido no mundo e ajudava o vegavis a fazer um zumbido duplo, vindo dos lados esquerdo e direito dele. Imagine um pato e um ganso gritando. Aumente o volume várias vezes. Talvez fosse assim o som desse ancestral distante dessa ave. Quanto a outros répteis voadores, como o pterodáctilo, ele não conseguia gritar como o vegavis, porque não tinha siringe. Esse monstro alado podia rugir, assobiar e estalar os bicos. E este era o som mais eficaz dele. Lembre de qualquer jogador de basquete alto. O crânio do pterodáctilo era ligeiramente mais longo que sua altura. Imagine o barulho que o dinossauro fazia quando abria seu poderoso bico. O som do estalo poderia ensurdecer e assustar outras criaturas antigas nas proximidades. Você provavelmente sabe como é um tiranossauro, graças aos filmes. Entre milhares de outros, seria difícil reconhecer esse rugido prolongado semelhante a uma motosserra, aspirador de pó e buzina. E seu rugido tem muito em comum com os sons naturais que esse monstro poderia fazer. Graças a tecnologias modernas e fósseis bem preservados, os cientistas conseguiram simular a voz desses animais antigos. Imagine que você está carregando dados sobre um Tiranossauro Rex em um programa e se preparando para ouvir um rugido intimidador. Então aperta o play e ouve algo como um bip. O som do Tiranossauro Rex era parecido com um dos pássaros, e não de mamíferos. Mas não era apenas um bip. Ele usava as narinas para urrar, não a boca. O som vinha do peito e lembrava uma sirene com graves baixos. Talvez soasse muito mais intimidante do que vemos nos filmes. Era mais alto que todas as trombetas de uma orquestra sinfônica. E ele fazia isso apenas com a ajuda do nariz. Então não se sabe ao certo se conseguia rugir pela boca. Você também pode ouvir o som dos dinossauros de pescoço comprido nos filmes. Seus chamados eram semelhantes aos dos elefantes. Algo entre um saxofone e uma buzina de carro. Mas na verdade, essas criaturas altas sussurravam. Quase todos os mamíferos emitem sons, graças ao nervo laríngeo, que desce ao longo do pescoço, depois contorna os vasos sanguíneos do tórax e volta para a laringe. Resumindo, o cérebro dá um sinal e este passa 2 vezes a distância ao longo do corpo antes que o ruído seja liberado pela boca. E agora lembre-se daqueles longos pescoços de dinossauros. Eram da altura de um prédio de 5 andares, mas o sinal da voz tinha que percorrer uma distância de 10 andares. Demorava muito para completar uma longa viagem, e isso afetava o rugido. Então, quando esses bichos queriam emitir um som, apenas assobiavam. E provavelmente era semelhante ao barulho de uma víbora gigante. Mas o ruído mais detalhado que os cientistas conseguiram obter pertence ao Parasaurolofo. Você conhece esse dinossauro herbívoro graças à sua longa crista na parte de trás da cabeça. Vimos em filmes e documentários que o dinossauro combatia adversários e inimigos com ela. Alguns cientistas acreditavam que ele também utilizava esta crista para pegar frutas e folhas das árvores. Outros achavam que o animal a usava para melhorar seu olfato. Mas descobriu-se que, além de servir para autodefesa e luta, a crista fazia ruídos altos e assustadores em diferentes tons. Os pesquisadores replicaram isso com uma precisão fantástica, graças à estrutura dos tecidos duros dela. Quase todos os seres vivos com voz têm órgãos macios para produzir sons. E esses tecidos se decompõem rapidamente. Os do Parasaurolofo eram sólidos. Foram percebidos tubos indo das narinas até a crista e de volta às narinas, quando encontravam o crânio. Era como um cromorno, um instrumento musical de sopro curvado. Isso provou que o dinossauro usava a crista na parte de trás da cabeça para tornar os sons mais altos. O pente permitia que ele trompeteasse para que seus parentes pudessem ouvi-lo na floresta. Esse animal fazia sons de zumbidos com notas baixas e altas. Misture um saxofone com trompete, mais o barulho de ganso, buzinas de carro e baixas frequências. Depois aumente o volume várias vezes. Era assim que o Parasaurolofo se comunicava. Era dessa maneira também o barulho da minha banda na 4ª série. Mas eu discordo. Você pode ouvir diferentes tons e timbres desse bicho na internet. Ele os fazia com tons diferentes para criar conexões sociais complexas. E conseguia se comunicar, identificar outro da espécie, alardear o perigo ou, por outro lado, sinalizar suas intenções amigáveis. Acabamos de ouvir o ruído de alguns répteis antigos. Mas e os insetos antigos?
Eles não tinham cordas vocais, é claro. Em vez disso, usavam atrito entre as partes do corpo. Veja os grilos modernos cantando com suas asas. Uma delas tem pequenos entalhes. A outra possui a forma de uma palheta. Pegue um pente de plástico simples e passe a ponta do dedo sobre os dentes. Os grilos fazem seus sons pelo mesmo princípio. As asas vibram e liberam uma série de ondas sonoras no ar. Mas o barulho de um grilo antigo era bem diferente que o dos insetos atuais. Era muito mais alto, como um apito. Com a ajuda das ondas de alta frequência, ele também conseguia se comunicar secretamente, como se estivesse fazendo isso através de um canal de rádio fechado. Se você ouvisse isso, dificilmente conseguiria adormecer. Agora, os grilos modernos não são tão barulhentos, pois começaram a colocar uma frequência mais alta nos seus sons. As ondas mais altas não se espalham tão longe, reduzindo o risco de um morcego ouvir os insetos. Imagine como era o barulho da selva daquela época. O alto chilrear dos grilos machucava os ouvidos. Então, você ouviria um braquiossauro sibilando. Os estalos dos pterodáctilos sacudiam o céu como trovões. E daria para escutar algo como um trompete em diferentes tons, graças aos parasaurorofos, comunicando-se uns com os outros. E então você se assustaria com um ruído bem alto de tiranossauro. E algazarra, hein? Provavelmente não daria para encontrar paz em tais condições. Felizmente, os humanos apareceram milhões de anos depois. E a propósito, os cientistas conseguiram descobrir e entender como era o som dos nossos ancestrais distantes. Eles examinaram cuidadosamente a função de inserção da boca, nariz e garganta no esqueleto neandertal. As vozes eram semelhantes às nossas, mas o alcance fonético de um adulto era o mesmo que de uma criança de 2 a 3 anos de idade. Era como murmurar sem sons consonantais. O estudo do crânio não conseguiu recriar com precisão o tom dos neandertais, mas em 2007, os cientistas extraíram amostras de DNA de ossos deles e encontraram uma variação do gene que responde à fala humana. Os pesquisadores acreditavam que os neandertais lutavam com os Homo sapiens. Como resultado deste conflito, a espécie deles foi extinta. Mas o gene encontrado aponta que eles também podem ter tido outras conexões entre si. Talvez os neandertais pudessem entender a língua deles e até pronunciar algumas palavras. É provável que você tenha um cão abanando o precioso rabo pela casa ou cheirando seus pés. Você já se maravilhou com a audição aguçada de seu cão? Quero dizer, ele pode ouvir você abrindo um saco de batatas fritas mesmo se estiver em outro andar da casa. Mesmo com essa incrível capacidade, a maioria dos cães domésticos não tem a melhor audição do reino animal. Na verdade, eles não estão nem entre os 5 primeiros. Com isso em mente, vamos nos aventurar no mundo da audição animal e tentar imaginar como é a vida de outras criaturas. Veja bem, nós, humanos, somos muito bons, temos todos os tipos de talentos, mas quando se trata das Olimpíadas Auditivas, não estamos nem na disputa. Se nos colocarmos ao lado de um gato ou de um morcego, nossas orelhas parecerão um tanto básicas. Veja os elefantes, por exemplo. Eles são animais grandes, assim como suas orelhas. Seus órgãos auditivos são capazes de captar ondas de infrassom. Essas não são as ondas sonoras comuns, são sussurros de baixa frequência e estrondosos que nós, humanos, não conseguimos ouvir. Isso significa que os elefantes podem captar coisas como nuvens de chuva em movimento. Além disso, esses enormes mamíferos também têm uma maneira bastante inteligente de se comunicar. Eles pisam no chão, criando vibrações quase imperceptíveis para nós. Mas, para os elefantes, essas vibrações são o equivalente a uma chamada telefônica de longa distância. As mensagens são recebidas por meio de seus pés e ossos do ouvido, mesmo quando estão a quilômetros de distância. Isso é que é ter uma boa recepção. Vamos aos morcegos. Eles são os mestres da navegação noturna, graças ao uso da ecolocalização. Esses animais emitem sons de alta frequência, que ricocheteiam depois de atingir objetos. Esse eco ajuda os morcegos a criar um mapa mental, permitindo que eles se movimentem perfeitamente no escuro. Quando pensávamos que os morcegos não poderiam ser mais legais, os cientistas descobriram que suas capacidades auditivas se estendem às suas asas. Pelos especiais, chamados pelos de Merkel, percebem os movimentos do ar, ajudando os morcegos a detectar objetos que se aproximam. Não é a audição tradicional com a qual estamos acostumados, mas é uma adaptação fantástica ao seu ambiente. Os golfinhos, por outro lado, são mestres da acústica aquática. Para começar, você poderia pensar que estar debaixo d'água prejudicaria a audição, mas os golfinhos transformaram esse desafio em uma vantagem. Eles têm sua própria versão de ecolocalização, emitindo pulsos sônicos de suas testas.
Esses sons ricocheteiam nos objetos e são captados pela mandíbula do golfinho antes de serem enviados ao cérebro por meio de nervos auditivos altamente desenvolvidos. Suas orelhas, embora presentes, não desempenham um papel central na audição como as nossas. Em vez disso, os golfinhos encontraram maneiras inovadoras de ouvir, provando mais uma vez como os animais são incríveis. Não se deixe enganar pelo status doméstico deles. Seus cães e gatos de estimação são campeões auditivos. As orelhas dos gatos são projetadas para captar sons de alta frequência a até 49 metros de distância, o que é útil para pegar ratos, não acha? Os cães, por outro lado, são profissionais em localizar sons graças aos músculos ao redor de suas orelhas. Você já viu seu cão levantar as orelhas quando ouve algo suspeito? Essa é a audição aguçada dele em ação. Até mesmo as menores criaturas que zumbem ao nosso redor, como os insetos, podem realmente ouvir o mundo. De fato, alguns insetos têm algo semelhante aos nossos tímpanos humanos. Trata-se de uma pequena membrana delicada que recebeu o nome de tímpano. Nossos tímpanos se agitam com as ondas sonoras. Essa agitação é então transformada em um sinal que nosso cérebro entenderia. Você certamente já ouviu a serenata noturna dos grilos ou o canto rítmico das cigarras no verão. Esses pequenos mestres da sinfonia usam exatamente esse tipo de configuração para ouvir o mundo deles. Mas isso não é tudo. Alguns insetos adotam uma abordagem diferente para escutar o ambiente ao seu redor. Eles têm essas células sensoriais bem no meio de suas antenas. Essa estrutura é chamada de órgão de Johnston. Veja os mosquitos, por exemplo, ou as abelhas, ou até mesmo as moscas das frutas. Eles usam suas antenas não apenas para sentir o que está acontecendo, mas também para ouvir o mundo. A coisa fica ainda mais selvagem. Os hawkmoths, algumas criaturas noturnas e escuras, têm esse órgão único aninhado em suas bocas. É como um superpoder que lhes permite ouvir sons ultrassônicos. Com isso, elas podem se esquivar dos mergulhos perigosos dos morcegos que estão caçando. Quando se trata do maior troféu de audição, o reino animal tem um vencedor completamente único. Na verdade, é uma mariposa. Mas não é qualquer mariposa. É a mariposa de cera maior, descoberta por cientistas de Glasgow, na Escócia. Eles têm algumas percepções fascinantes sobre essas mariposas que fazem nossas orelhas ficarem em pé. Só para contextualizar, a traça da cera maior não se destaca em termos de aparência. Quero dizer, ela é marrom. Quanto às suas atividades diárias, ela adora mordiscar o favo de mel. Apesar de se misturar perfeitamente ao reino animal, ela tem um belo par de orelhas. Qual é a qualidade de sua audição, você pergunta? Bem, descobriu-se que essa pequena criatura pode captar sons em frequências de até 300 kHz. Em comparação, nossos ouvidos humanos só conseguem detectar sons de até cerca de 20 kHz. Essa capacidade já inexpressiva cai para cerca de 15 kHz à medida que envelhecemos. Nem mesmo os golfinhos podem competir. Eles só conseguem ouvir sons até cerca de 160 kHz. Você deve estar se perguntando, por que uma mariposa precisaria de uma super audição? Os cientistas explicam que a razão por trás dessa audição extraordinária está em um instinto de sobrevivência. Predação, para ser mais preciso. Os morcegos usam chamadas de ecolocalização de alta frequência para encontrar suas saborosas refeições de mariposas, entre outros insetos. Mas essas pequenas mariposas inteligentes evoluíram para captar frequências que nem mesmo os morcegos conseguem atingir. Apesar desse raciocínio, é meio misterioso saber por que essas mariposas precisariam ouvir frequências tão altas. Durante a pesquisa, os especialistas descobriram que a gravação de ultrassom de alta frequência é uma tarefa complicada. Portanto, há uma chance de que os morcegos sejam capazes de emitir chamadas nessas frequências super altas que as mariposas podem ouvir. Para descobrir tudo isso, os cientistas usaram um dispositivo ultrassônico especialmente projetado. Ele emitiu essas altas frequências malucas e, em seguida, eles observaram as reações das mariposas usando eletrodos para medir suas respostas neurais. As implicações práticas dessa pesquisa podem ser de longo alcance. Compreender o funcionamento interno do ouvido da traça da cera pode ter um grande impacto no mundo da tecnologia. Esse conhecimento poderia ajudar os pesquisadores a construir microfones super minúsculos, por exemplo.
Sabemos que todos os tipos de criaturas, desde as minúsculas criaturas que se arrastam no chão até as gigantescas que nadam no oceano, conseguem captar certas frequências sonoras que nossos ouvidos humanos simplesmente não conseguem. Entretanto, os cientistas fizeram uma descoberta fascinante. Eles demonstraram pela primeira vez que nossa capacidade de captar pequenas diferenças nas frequências sonoras pode ser superior à dos animais graças aos nossos neurônios individuais. Como eles provaram isso? Bem, eles se aproveitaram de uma técnica exclusiva que permite registrar o que os neurônios individuais fazem no córtex auditivo, que é a parte do nosso cérebro que desempenha um papel importante no processamento de sons, quando somos expostos a vários ruídos. Veja bem, a maior parte do que sabemos sobre o córtex auditivo foi descoberta em pesquisas anteriores, que estudaram como a atividade neural dos animais reage ao som. Esses estudos foram muito úteis para nos dar uma ideia de como os sons são processados em nosso sistema auditivo, mas eles não nos permitiram saber o que diferencia os seres humanos na maneira como percebemos os sons. Quando os cientistas testaram como respondemos a sons inventados, eles descobriram que nossos neurônios no córtex auditivo respondiam com um nível surpreendente de precisão a frequências específicas. Eles podiam até mesmo detectar diferenças tão pequenas quanto 1/4 de tom, apenas observando as reações de cada neurônio. Esse é um nível de detalhe que normalmente não é encontrado no córtex auditivo de outros mamíferos. A única exceção talvez sejam os morcegos, que usam sua audição de maneiras bastante singulares. Mas isso poderia explicar porque nós, humanos, conseguimos distinguir as frequências melhor do que os animais. Parece que a maneira como nosso cérebro processa as frequências sonoras tem algumas características especiais. Quando eles tocaram sons mais naturais, como conversas, música e ruídos do dia a dia, os neurônios apresentaram padrões de atividade complexos. Esses padrões não podiam ser totalmente explicados apenas pela seletividade de frequência dos neurônios. Estudos em animais mostraram fenômenos semelhantes, mas é a primeira vez que observamos isso em humanos. Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina, então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas.
Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros. E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas, quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes. Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos. Então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan Ant parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda parte, e algumas delas que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azul esverdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido.
Os polvos têm 3 corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm 9 cérebros, o central e 8 cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas. É só mais um dia normal. Como de costume, você está tomando banho antes de começar a se preparar para o trabalho. Tudo como planejado, até que não. Um movimento desajeitado, água derramada no chão e pronto! Você está balançando os braços no ar. Seu corpo se aproxima do chão com uma velocidade assustadora. Tudo fica preto. A primeira coisa que você ouve é um gemido agudo em sua cabeça. Ai, sua cabeça! Aff! Você se levanta com cuidado. Não há sangue, e isso é bom. Uma coisa ainda melhor é que o ruído irritante para abruptamente. Segurando a cabeça, você sai do banheiro e quase tropeça no seu gato Milo. Ele sussurra e então uma voz em sua cabeça diz: Otário! Hã? Você se vira com medo, mas não vê ninguém. É só você e Milo? Você provavelmente bateu a cabeça mais forte do que pensava. Dá de ombros e vai até a cozinha. Milo segue você. Você ouve resmungos incessantes. Por que ele pode dormir no quarto e eu fui banido de lá? Por que ainda não comi minha refeição? Arranho o sofá ou deixo um rato no travesseiro? O primeiro pensamento que vem à sua mente é: temos ratos em casa? O segundo é mais relevante: estou perdendo o juízo. Ótimo. Agindo no piloto automático, você coloca um pouco de leite na tigela de Milo e enche outra com um pouco de comida seca. O gato não parece estar satisfeito com a sua destreza. Fala sério, cara. Acelera. Ok, agora você terá que viver sabendo que seu amado gato Milo realmente tem a personalidade de um velho mal-humorado. Você decide se trancar no banheiro de novo porque está começando a se sentir sobrecarregado. Você se senta na tampa do vaso e quase dá um pulo quando ouve alguém discutindo em voz alta. Depois de olhar em volta, você descobre que aparentemente não há apenas ratos, mas também baratas em sua casa. Apenas. Ótimo! No momento, você está olhando para alguns desses insetos, que parecem estar brigando. Pelo menos um deles está acusando o outro de... Espera, o quê? Trapacear? Você já ouviu o suficiente. Está prestes a sair correndo do banheiro quando ouve um crash. Na sala, encontra seu gato no chão sob um vaso de flores quebrado. A pior coisa? Ele parece estar realmente ferido. Ele não para de choramingar e miar. Dói, dói, minha pata, ai, ai. Mas o sofá não vai se livrar de mim hoje. Você agarra Milo, coloca-o no carrinho, ei, cuidado aí, e vai para a clínica. No caminho, tem que se concentrar muito para bloquear o barulho de inúmeras vozes. A área de espera no veterinário está cheia. Será uma longa espera. Meia hora depois, sua cabeça está prestes a explodir. Você descobriu que aquela Python amarela está suspeitamente interessada no hamster que uma garota no canto está segurando contra o peito. Que fome! Que delícia! O hamster está preocupado com seu estoque de nozes. Onde eu as escondi? Onde? Um cachorrinho que veio com uma senhora idosa está preocupado com as agulhas. Se aquela coisa afiada chegar perto de mim mais uma vez, eles vão se arrepender. Vou destruir tudo no caminho. Finalmente é a sua vez. A veterinária o convida para ir ao consultório e você se abaixa para pegar Milo quando um jovem de aparência desesperada irrompe na sala. Meu cachorrinho, o que é de errado com ele? A veterinária olha para você se desculpando, mas você está focado no filhote. Ele fala baixo, mas você consegue ouvir as palavras. Chocolate, ai, ai. Quando você diz à veterinária e ao dono ansioso que o cachorro comeu um pouco de chocolate, basicamente um veneno para cães, eles lançam um olhar engraçado e desaparecem no consultório. Algum tempo depois, o cara sai segurando o cachorro, que parece bem melhor do que antes. A veterinária se vira para você. Como descobriu que o cachorro tinha comido o chocolate? Lá vem. Você decide que a honestidade é a melhor estratégia e diz à veterinária que pode entender o que os animais dizem. Claro, ela não acredita em você. Você tem que se esforçar para convencê-la. Mas com a ajuda de outros 2 animais, Milo e um esquilo idoso, você consegue fazê-la acreditar.
Quando volta para casa, sua cabeça está girando e você está com muita fome. Tudo o que pode pensar é em alguns ovos fritos e bacon. Espera, bacon? Mas, aparentemente a partir de hoje você é vegano. De qualquer forma, é aí que começa. Você não sabe como acontece, mas fica famoso da noite para o dia. Na manhã seguinte, um barulho alto te acorda. E não soa como animais falando com você. Você olha pela janela e vê uma multidão de pessoas reunidas em volta da sua casa. Alguns são repórteres, mas outros são donos de animais de estimação que vieram pedir sua ajuda. Milo não está feliz. Enquanto resmunga sem parar e xinga você, ele morde sua perna e se esconde embaixo da escada. E você sai da casa para conversar com as pessoas e responder as perguntas dos repórteres. À noite você está exausto, mas também feliz, pois salvou vários animais. Eles tinham sérios problemas de saúde e emocionais que seus donos não conseguiam resolver sozinhos. Deitado na cama no escuro, você pensa em como pode usar sua habilidade. É quando seu plano toma forma. Em breve, você se tornará o mais renomado especialista em cuidados com animais do mundo. Você ouve os animais falando sobre seus problemas, os tira da depressão e os ajuda a resolver mal-entendidos com seus donos. Programas de TV convidam você para entrevistas. Seu canal no YouTube está crescendo a cada dia. As pessoas te reconhecem na rua e te pedem para tirar fotos com elas. Você viaja pelo mundo, ajuda espécies ameaçadas de extinção e dá palestras. Você abre clínicas veterinárias em todo o mundo e convida os melhores profissionais para trabalhar lá. Você nunca se sente sozinho, sempre há alguém para conversar contigo ou te ouvir. Pelo menos alguns pássaros quando você está passeando no parque ou alguns peixes quando você está tendo um raro momento de descanso na praia. Ao mesmo tempo, você percebeu quantos animais estão implorando por ajuda, mas ninguém pode ouvi-los. Você decide assumir o papel de porta-voz. Acontece que agora você é famoso não apenas no mundo humano, mas também no mundo dos animais. Eles agradecem e, em troca, começam a te contar os diferentes desastres naturais que estão prestes a acontecer no planeta. Você já ouviu falar que os animais podem prever terremotos ou erupções vulcânicas? E se antes as pessoas tinham que se esforçar para perceber algum comportamento incomum de certas espécies, agora os animais apenas passam informações sobre o que vai acontecer e onde. Com o tempo, você percebe que convive menos com as pessoas e mais com os animais. Juntos, vocês planejam campanhas contra zoológicos, circos e outros locais onde animais são mantidos contra a vontade. E então, um dia, o impensável acontece. Você está voltando para casa quando uma van preta para ao seu lado. Alguns caras grandes e mascarados te agarram e te empurram para dentro. As portas se fecham atrás de você. Lá dentro, você descobre que várias pessoas influentes não estão satisfeitas com sua atividade. Você percebe que essa viagem não vai acabar bem. Os caras vendam você e te levam a algum lugar, mas em um momento você perde o equilíbrio e bate com a cabeça em alguma coisa pra valer e abre os olhos. Milo está de pé sobre você, olhando com indiferença para seu corpo deitado. E então a coisa mais terrível acontece. Ele mia o que parece uma frase inteira, vira as costas e sai do banheiro. E você não entende um miado do que ele está falando. Foi tudo apenas um sonho? As estrelas do mar não têm uma cabeça, elas são a cabeça. Quando você olha para uma estrela do mar pela primeira vez, pensa que ela tem 5 braços. Os cientistas sempre tiveram curiosidade em saber por que as estrelas do mar têm essa aparência, e em particular, onde está sua cabeça. A maioria dos animais, inclusive nós, tem um corpo bilateralmente simétrico, ou seja, você pode dividi-lo ao meio e obter 2 lados iguais. Mas as estrelas do mar, juntamente com as bolachas da praia e as anêmonas do mar, são diferentes. Elas são radialmente simétricas, ou seja, seus corpos têm partes idênticas espalhadas a partir do centro. As estrelas do mar são especiais porque têm essa simetria de 5 lados, e você pode dividi-las em 5 partes iguais. Para fazer essa descoberta, os cientistas usaram uma técnica chamada tomografia de RNA, que ajuda a estudar os genes. Eles se concentraram nos genes que controlam a camada externa, incluindo o sistema nervoso. Surpreendentemente, os genes associados à cabeça estavam ativos na cabeça da estrela do mar e em seus braços. No entanto, os genes ligados ao tronco do corpo eram pouco ativos. Isso sugere que as estrelas do mar têm uma separação única entre a cabeça e o corpo. O estudo gerou novas perguntas sobre como essas criaturas evoluíram e como poderiam ter sido seus ancestrais com um tronco, com base em seus registros fósseis.
Ele também mostrou que os genes ativos na cabeça de um enteropneusta também estavam ativos na pele de uma estrela do mar, cobrindo todo o seu corpo. Esses genes são os mais ativos no centro de cada braço, mudando em direção à extremidade do braço para se assemelhar aos genes encontrados na parte traseira de outros animais. As estrelas do mar não possuem genes para o tronco. Tudo isso desafia os pontos de vista tradicionais no que se refere à anatomia da estrela do mar. Há um boato de que Paul McCartney gravou um apito ultrassônico para seu cão pastor de Shetland no final da música A Day in the Life dos Beatles. Os cães podem ouvir sons ultrassônicos porque sua capacidade auditiva é incrível. Para mover apenas uma de suas orelhas, os cães precisam envolver 18 músculos. Isso permite que eles localizem rapidamente a origem dos sons, e essa é outra habilidade em que eles nos superam. Suas incríveis orelhas às vezes ofuscam seu nariz. O olfato dos cães é até 100 mil vezes mais aguçado do que o dos humanos. Enquanto os humanos têm cerca de 5 milhões de receptores de odor, um cão de Santo Humberto tem até 300 milhões. Outro estudo prova que os cães e os golfinhos nariz de garrafa podem compartilhar uma semelhança fascinante com os seres humanos. Eles chamam o nome de seus entes queridos quando se separam. Isso os torna os primeiros animais não humanos conhecidos a fazer isso. A pesquisa descobriu que os golfinhos copiam os assobios característicos uns dos outros quando são separados de seus amigos mais próximos. Nas gravações do programa de pesquisa de golfinhos de Sarasota, pares de golfinhos foram mantidos em redes separadas, mas onde ainda podiam se comunicar uns com os outros. Isso mostrou que algumas de suas conversas estavam imitando os assobios exclusivos de seus companheiros golfinhos. Em seguida temos os flamingos com seus hábitos alimentares peculiares. É comum vê-los se alimentando com a cabeça posicionada de cabeça para baixo. Esse comportamento distinto está ligado à anatomia da sua boca e à mecânica de manobrar seu longo e elegante pescoço na água. Essas aves são hábeis filtradores, empregando sua língua como uma peneira eficaz para capturar alimentos. Quando um flamingo abaixa seu pescoço sob a água, ele posiciona sua boca essencialmente de cabeça para baixo. Em seguida, o pássaro fecha a boca e habilmente impulsiona a água por meio de extensões em forma de pente em seu bico. Ele também utiliza sua língua para expelir a água e, ao mesmo tempo, reter todo o alimento coletado. Se você assistiu ao filme Professor Polvo na Netflix, talvez já saiba que os polvos podem se relacionar com os seres humanos. Mas desta vez, vamos nos concentrar apenas na anatomia dessa criatura. Os polvos têm 3 corações. Um coração bombeia sangue por todo o corpo, e os outros 2 enviam esse sangue para as brânquias do animal. Os polvos também têm 9 cérebros. Cada um de seus 8 tentáculos tem seu próprio mini-cérebro. Esses mini-cérebros permitem que cada tentáculo se mova de forma independente na velocidade da luz. Há um 9º cérebro na mistura, e esse supervisiona todo o sistema nervoso do animal. Os gambás são inteligentes, de certa forma também. Eles são conhecidos por se fingir de morto quando sua vida é ameaçada. Quando enfrentam predadores, os gambás tentam intimidar seus adversários mostrando os dentes, sibilando e rosnando. No entanto, quando essas táticas não funcionam, eles fecham os olhos, caem de lado e fingem ter morrido. Para parecer mais convincente, um gambá pode babar, deixar a língua solta e até excretar resíduos para aumentar a ilusão de uma morte súbita. Notavelmente, os gambás podem manter esse estado por várias horas, esperando até terem certeza de que a ameaça desapareceu. Os macacos podem ser barulhentos quando chamam uns aos outros, mas o grito de um bugio pode variar aproximadamente 5 km em situações específicas. Os machos geralmente são mais barulhentos do que as fêmeas. O fato é que o som é criado ao puxar o ar por um espaço em um osso aumentado na garganta do animal. Esse osso é maior nos machos do que nas fêmeas, e é por isso que o som dos machos é mais alto. Os ursos polares têm a pele preta por baixo de toda a pelagem. Sua pelagem branca e fofa é na verdade translúcida. Ela só parece branca porque reflete a luz visível. A pele em si é preta como o breu. Essas criaturas também são impressionantes quando se trata de nadar. Elas podem atingir velocidades de até 10 km por hora, o que é bastante rápido para criaturas tão grandes. Os ursos polares podem nadar por quilômetros e horas a fio. Suas grandes patas são projetadas para nadar. Eles as usam para remar na água, enquanto as patas traseiras permanecem retas e agem como um leme, ajudando-os a se orientar.
Já que falamos sobre os ursos polares, podemos acrescentar um fato romântico sobre os pinguins. Os pinguins Gento e os pinguins de Adélia machos se apresentam com propostas. Eles oferecem à sua possível companheira pedrinhas preciosas, essenciais para a construção de ninhos na dura paisagem antártica. Se a fêmea aceita o seixo, a relação entre eles é para a vida toda, unidos e prontos para acasalar. Outro estudo descobriu que nossos adoráveis gatos domésticos compartilham mais de 95% de sua composição genética com os tigres. Essas bolinhas de pelo também imitam muitos comportamentos de seus parentes selvagens, como marcar território com cheiros e o clássico perseguir e atacar durante as brincadeiras. Biologicamente, porém, o cérebro de um gato é parecido com o de um ser humano. Compartilhamos regiões emocionais idênticas em nossos cérebros. Os gatos também podem emitir até 100 sons diferentes. As corujas têm tubos ou cilindros oculares. Seus olhos em forma de bastão não fazem o movimento do globo ocular. Nossos olhos podem se mover em quase todas as direções. As corujas precisam virar o corpo inteiro ou a cabeça inteira para olhar ao redor, tudo por causa da visão noturna. Para dominar a arte de enxergar no escuro, elas precisam de córneas grandes que possam captar toda a luz. A maioria das criaturas noturnas, como o Slow Loris ou o Tárcio, tem olhos enormes para realizar esse trabalho. Mas as corujas têm um crânio pequeno, portanto não poderiam acomodar olhos talmente grandes. As baratas são famosas por suas habilidades de sobrevivência, e um dos principais motivos é sua estrutura cerebral exclusiva. Elas têm 2 cérebros, um na cabeça e outro mais básico perto do abdômen. Elas são tão difíceis de serem pegas porque essas criaturas são incrivelmente rápidas para reagir. Elas têm pequenos pelos em sua extremidade traseira capazes de sentir a menor brisa. Quando esses pelos se contraem, a barata não perde tempo, ela muda instantaneamente para o modo de fuga. Pesquisas mostram que uma barata pode reagir em apenas 1/20 de segundo. Portanto, no momento em que acendemos a luz ou pegamos algo para atingi-la, a barata já está fugindo em alta velocidade. Os gatos podem ter sonhos. Às vezes, você pode ver os bigodes do seu gato se contorcendo ou as pernas dele chutando enquanto ele está dormindo. Isso não significa necessariamente que seu animal de estimação esteja tendo um pesadelo. Podemos observar o sono humano para ter uma ideia do que está acontecendo com nossos amigos felinos. Durante o sono REM, nosso cérebro fica superativo, quase como quando estamos acordados. Esse também é o horário nobre para sonhar. O sono REM tem esse nome devido aos movimentos rápidos que os olhos fazem sob as pálpebras. Mas enquanto os olhos se movem, o resto do corpo permanece imóvel. O foco está no que está acontecendo em nossa mente. Isso também se aplica aos gatos. Além de uma concentração ocasional, os gatos geralmente não se movem muito quando estão dormindo. Ok, vamos encarar os fatos. Nós, humanos, somos bastante comuns. Quero dizer, não somos super-heróis com superpoderes, certo? O quê? Você não recebeu o memorando? Mas o mundo animal tem um monte de super-heróis. Algumas criaturas vivem para sempre. Há aquelas que parecem não se importar com as leis da gravidade. Outras são imunes ao veneno. E ainda tem as que podem correr na água. E algumas vão te causar arrepios na espinha. O primeiro superpoder da lista é a capacidade de viver sem água, como os ratos canguru. Na verdade, eles não se importam com ela. Os seres humanos, por outro lado, só conseguem sobreviver 3 dias sem água. Humanos, 0. Ratos canguru, 1. Esses carinhas habitam áreas desérticas extremamente áridas e precisam obter água das sementes e plantas que comem. E, embora isso possa parecer um pouco perturbador, também sabem como extrair água da urina antes de ir ao banheiro. Dessa forma, não desperdiçam uma única gota de umidade preciosa. Isso seria muito útil em eventos esportivos. Agora, deixe-me apresentar o Peter Parker do mundo animal. Sim, parece que o Homem-Aranha é real, mas não humano. Conheça o lagarto gecko, ou simplesmente gecko. Essa criatura tem uma capacidade maravilhosa de subir em todos os tipos de superfícies verticais e consegue até mesmo dar uma volta no teto. Essa façanha que desafia a gravidade é possível graças às patas exclusivas, cobertas por pequenos pelos. Essas estruturas podem se agarrar a praticamente qualquer tipo de superfície, seja ela lisa, dura, áspera ou macia. Mas um fato interessante sobre esse animal é que ele não tem pálpebras, ou seja, sempre mantém os olhos bem abertos para o que está acontecendo ao seu redor. Se você quer saber como ele protege os olhos, aqui está a resposta. Eles são cobertos por uma membrana transparente, a córnea. É claro que o lagarto não pode fechá-los, e se houver algo nos olhos, ele simplesmente lambe. Bem, também limpa os globos oculares lambendo-os. Acho que é outro superpoder. Há algum superpoder supersônico aqui? Com certeza. Um camarão subtropical de pouco mais de 2 centímetros de comprimento desorienta sua presa com um estrondo sônico.
Apesar do tamanho modesto, o camarão-pistola é um dos animais marinhos mais barulhentos. Quando estala as garras, cria um ruído tão alto quanto um estrondo sônico. Naturalmente, esse barulho atordoa a presa e o camarão pode capturá-la sem muito esforço. No mundo dos quadrinhos existe o Venom. No mundo animal, há um cara que pode ser chamado de Anti-Venom. O gambá é conhecido por seu truque prático de fingir que morreu quando um predador o ataca. Mas esse não é o fim da história. Esse carinha também é imune ao veneno de cascavéis e víboras. O segredo é um peptídeo que o ajuda a neutralizar substâncias químicas perigosas. Essa é a razão pela qual as cobras são a guloseima favorita na dieta dos gambás. Há uma coisa curiosa que eles também acrescentam em sua dieta: os carrapatos. Um indivíduo pode coletar cerca de 5.000 carrapatos por temporada, e a maioria é retirada do próprio corpo. Imagine um peixe que é tão famoso que é chamado de perigoso. É o mbenga, que se traduz literalmente como peixe perigoso em Swahili. Esse monstro vive em água doce e não se importa em comer um crocodilo no almoço. Não o inteiro, mas pode dar uma mordida nele. Para ser sincera, ele se sente intimidado pelos crocodilos e vice-versa. Você está assistindo a este vídeo usando algum gadget, certo? Bem, de alguma forma, devemos todos os aparelhos que temos às enguias elétricas. Quer dizer, todos os equipamentos têm baterias, e as enguias contribuíram muito para a invenção de uma elétrica em 1800. Eu sei, as baterias mudaram totalmente desde então, mas ainda assim, a primeira elétrica foi inventada graças às enguias. De qualquer forma, se você vir esse animal e quiser agradecê-lo por sua magnífica invenção, não faça isso. O fato é que ele pode dar choques de até 860 volts. Você não vai querer passar por isso. Agora vamos falar sobre o Conde Drácula do Reino Animal. Não estou falando de morcegos, e sim do peixe vampiro com presas. Ele é conhecido também como cachorra e tem 2 longas presas que se projetam de sua mandíbula inferior. Eis porque algumas pessoas o associam a vampiros. Os hipopótamos são os gurus da beleza, pois sabem como economizar uma fortuna em cuidados com a pele. Vivendo sob o rigoroso sol africano, esses animais secretam uma substância oleosa vermelha semelhante ao suor que evapora e mantém o corpo fresco. Além disso, o fluido funciona como hidratante, protetor solar e antibiótico, tudo em um. Mas eles não são os únicos com esse superpoder. Os camarões mantis também sabem como produzir protetor solar natural, mas o utilizam para proteger os olhos. Tudo se resume a pigmentos de aminoácidos que atuam como filtros especiais que também contribuem para sua visão nítida. Isso é que chamo de multitarefa. Os suricatos têm manchas escuras ao redor dos olhos, o que os torna ainda mais bonitos. Mas esses círculos pretos não estão lá apenas para tornar esses carinhas mais adoráveis, também funcionam como óculos de sol embutidos. O pelo escuro das manchas bloqueia o sol escaldante e, como resultado, os suricatos podem olhar diretamente para o céu. Além disso, o sentinela, um suricato que fica atento a pássaros e outros predadores, pode facilmente ver o perigo se aproximando e alertar seus companheiros. As cabras selvagens são famosas por suas habilidades de escalada, mas o ibex alpino do norte da Itália é o campeão. Essa criatura pode escalar praticamente qualquer superfície vertical, desafiando várias leis físicas no processo. É interessante notar que os animais que caminham nas paredes mais íngremes dos penhascos são geralmente mães com seus filhotes. Os machos preferem manter distância e usar superfícies horizontais planas. Espertinhos! Alguns animais se protegem com veneno ou mordidas desagradáveis, enquanto outros usam truques químicos para isso. Algumas espécies de milípedes produzem cianeto de hidrogênio e o expelem quando se sentem ameaçadas. Esse elemento é inodoro, mas altamente tóxico. Uma pequena centopeia não pode machucá-lo seriamente, mas você pode sofrer queimaduras ou até mesmo bolhas se sua pele for sensível. Além disso, para tornar o quadro ainda mais assustador, alguns milípedes brilham no escuro. Portanto, fique atento e, se você vir um ponto de luz rastejante à noite, fuja o mais rápido que puder. Quando o besouro bombardeiro se sente ameaçado, borrifa um líquido escaldante da ponta do abdômen com um som alto de estalo. E assim que percebe o perigo, uma reação química é iniciada em reservatórios especiais em seu abdômen. O calor desse processo quase atinge o ponto de ebulição e também produz um gás especial que aciona a ejeção. Essa superproteção geralmente é fatal para os insetos atacantes. Os lagartos basiliscos emplumados têm uma capacidade extraordinária de correr na água. Em primeiro lugar, suas patas traseiras são equipadas com dedos longos, com franjas de pele que podem se espalhar na água. Como resultado, uma superfície maior da pata do lagarto entra em contato com a água. Então, quando corre nela, o lagarto bombeia suas pernas com uma velocidade incrível.
Isso cria pequenas bolsas de ar que evitam que o animal se afogue, mantendo-o na superfície. As pulgas podem ser incômodas, mas isso não as torna menos incríveis. Essas criaturas minúsculas podem saltar cerca de 50 vezes o comprimento de seu corpo. Se as pessoas pudessem fazer o mesmo, pularíamos cerca de 400 metros no ar. Bem, vamos tentar. O mais curioso sobre a capacidade surpreendente das pulgas é que elas tiram a maior parte da força para saltar dos dedos dos pés, não dos joelhos. Então, qual é o seu superpoder animal favorito? Eu voto no rato canguru. Não gosto de ficar em filas de banheiro. Tenho novidades para você! Os ratos têm cócegas! Bem, achei que fosse algo novo. De qualquer forma, eles têm o chamado centro do riso em seu mesencéfalo, que é ativado quando recebem cócegas de alguém ou quando se envolvem em alguma atividade divertida e lúdica. Os cientistas descobriram isso em 2017, depois de fazer cócegas na barriga dos roedores e ouvir suas risadas estridentes. Os beija-flores são os únicos pássaros que conhecemos que podem voar para trás. Eles fazem isso principalmente quando querem se afastar das flores. E aqui está um animal que não pode andar para trás, um canguru. Ele é capaz de pular e atravessar grandes distâncias, mas a estrutura de suas fortes patas traseiras e caudas grandes o impede de andar para trás. Narvais são aquelas criaturas estranhas que parecem uma espécie de unicórnios marinhos. O chifre em sua cabeça não é uma presa, e sim um dente gigante que se projeta para fora do lábio superior dos machos. Esse dente é provavelmente uma das ferramentas que desempenham um papel importante na atração de fêmeas. Os flamingos não são de fato cor-de-rosa. Eles nascem com a cor cinza. Mas durante toda a vida comem muitas algas e outros alimentos que contêm um pigmento vermelho alaranjado, conhecido como beta-caroteno. Esse pigmento é quebrado e acaba em sua pele e penas, o que os torna rosados. No entanto, eles precisam ingerir uma grande quantidade desses alimentos para se manterem assim. Se nós humanos quiséssemos mudar a tonalidade de nossa pele, não conseguiríamos comer tanta coisa rica em beta-caroteno em quantidade suficiente para realmente ficarmos cor-de-rosa ou, no nosso caso, talvez até laranja. As preguiças são realmente lentas. Todas as piadas e memes sobre elas são verdadeiras, mas também são nadadoras muito habilidosas e se movem na água cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que em terra. Elas conseguem nadar de peito, assim como as pessoas, e essa é uma habilidade importante, pois são animais tropicais que vivem principalmente em selvas, áreas frequentemente inundadas. Os tigres são os maiores membros da família dos felinos, sim, ainda maiores que os leões. E nenhum deles tem o mesmo conjunto de listras. Sua pelagem é, na verdade, uma camuflagem que é útil quando eles precisam encontrar um bom lugar onde suas presas não os vejam. É interessante notar que a pele também é listrada, não apenas a pelagem. As listras são tão únicas quanto as nossas impressões digitais. Embora ele pareça engraçado e inocente, você não gostaria de incomodar um ornitorrinco. Esse animal selvagem é uma das poucas espécies venenosas de mamíferos. Ele tem esporas nas pontas das patas traseiras que podem liberar veneno. Não é potente o suficiente para representar uma ameaça à vida, mas a picada ainda pode ser muito dolorosa e causar inchaço e outros problemas. Quando uma joaninha precisa se defender de possíveis predadores, ela começa a sangrar pelos joelhos. Não é sangue real que sai de suas articulações. É um determinado produto químico que tem um cheiro ruim e, portanto, repele os inimigos. Ela tem outro mecanismo que a ajuda a sobreviver no rigoroso reino animal, sua cor específica. Os predadores não gostam muito de combinações de cores vivas, como vermelho, laranja e preto, porque sabem que as criaturas com essa cor podem ter um gosto horrível. Os galos podem ficar extremamente barulhentos pela manhã, mas não ficam surdos porque nem mesmo ouvem o barulho do canto. O que os mantém seguros são os plugs especiais de proteção contra ruídos embutidos. As galinhas têm o mesmo sistema, que também reduz o risco de perda auditiva. Elas não apenas têm essa proteção, mas também podem regenerar as células ciliadas da cóclea em apenas alguns dias, se estas forem danificadas. Corujas não têm globos oculares, e sim algo mais parecido com tubos oculares, e não podem movê-los para frente e para trás como nós somos capazes de fazer com nossos globos oculares. Por isso, essas aves contam com pescoços incrivelmente flexíveis. Elas giram a cabeça por 270 graus. Para efeito de comparação, a dos seres humanos gira apenas 180. É por isso que as corujas contam com um sistema específico de vasos sanguíneos que fornece sangue fresco para o cérebro se a cabeça for virada muito rapidamente e interromper a circulação. Continue a nadar! Você deve se lembrar de como Dory cantou isso em Procurando Nemo. Ela não era um tubarão,
Mas essa é uma mensagem que alguns tubarões precisam levar ao pé da letra. Os da espécie mako, os grandes brancos, os tubarões-baleia e algumas outras espécies precisam continuar nadando. Caso contrário, deixarão de respirar. Nós usamos nossos pulmões para isso. E alguns tubarões utilizam um método chamado bombeamento bucal. Isso significa que nadam com a boca aberta. Dessa forma, permitem que a água flua pelas guelras e, assim, extraiam o oxigênio. O animal mais perigoso do nosso planeta não é um urso, um tubarão ou um tigre dentuço. É algo bem menor. O mosquito. Além de ser extremamente irritante, ele também transmite doenças graves como a febre amarela, a malária e a dengue. Anualmente, centenas de milhares de pessoas não sobrevivem à batalha contra esses males. Os mosquitos também são mais numerosos do que qualquer outra criatura em todo o mundo, com exceção de cupins e formigas. Os ursos pardos são animais incrivelmente fortes, com uma mordida poderosa o suficiente para esmagar uma bola de boliche. É por isso que não é permitido vê-los em pistas de boliche. Apesar disso, eles são, em sua maioria, comedores moderados. São fortes o suficiente para fazer uma refeição com qualquer coisa que encontrarem, inclusive um bisão ou alce. Mas ainda gostam de mastigar frutas, nozes, bagas ou até mesmo um pequeno e infeliz rato que se perde e acaba na boca do predador. A taipã do interior é a cobra mais venenosa do planeta. Também a conhecemos como taipã ocidental. Ela vive na Austrália. Apenas uma mordida tem veneno suficiente para ser fatal para pelo menos 100 humanos adultos. Isso também pode acontecer em apenas meia hora se você não tiver nada para tratar a picada imediatamente. Dizem que essas serpentes são, em sua maioria, tímidas e se preocupam com seus próprios assuntos. Mas como outros animais, atacarão caso se sintam ameaçadas ou provocadas. Há uma espécie de tartaruga que consegue se manter viva por meses sob o gelo, respirando pelo traseiro. Quando fica mais frio, alguns animais não conseguem encontrar lugares seguros para ficar, então precisam sobreviver às condições rigorosas do inverno onde quer que estejam. E enquanto as abelhas se aconchegam em seus ninhos e os ursos dormem em cavernas, as tartarugas pintadas ficam em seus lagos que congelam. Como o gelo limita seu acesso ao ar, elas extraem o oxigênio diretamente da água e respiram pelo traseiro. Sim, isso seria muito útil. É bem sabido que os corvos são incrivelmente inteligentes. São excelentes para resolver problemas, mas parece que também contam com uma inteligência social impressionante. Eles estão muito em sintonia com seus sentimentos e as emoções de seus companheiros. Se um animal do grupo se sentir pessimista, é provável que os outros também se sintam. Um verdadeiro desmancha-prazeres. Quando eles veem um pássaro que não gosta de determinado alimento e expressam isso de forma muito vívida, também perdem o interesse na sua própria comida. O camarão-pistola é um dos mais barulhentos do mundo, embora seja minúsculo, com apenas cerca de 2 centímetros de comprimento. Quando sente a presença de alimento, ele abre sua grande garra, que pode chegar à metade do comprimento de seu corpo, e deixa entrar um pouco de água. Em seguida, fecha a garra com extrema rapidez, o que dispara um jato muito forte de bolhas. Elas podem atordoar ou até mesmo acabar com a presa que o camarão está tentando capturar. E, quando estouram, produzem um som de estalo mais alto do que se poderia esperar, a 210 decibéis. Os crocodilos são ainda mais assustadores do que pensávamos, pois muitos deles podem galopar como cavalos. Eles provavelmente herdaram essa habilidade de seus ancestrais antigos, que eram tão pequenos quanto os gatos, tinham pernas longas e podiam correr a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Os crocodilos menores provavelmente galopam quando algo está atrás deles, mas os jacarés e alligators obviamente não precisam usar essa habilidade. É mais provável que você galope para longe quando os vir.